Boa noite, professora Helena. Meu nome é Larissa Marcolino da Rosa. Eu estou no curso de Ciências Contábeis e o livro escolhido foi Ninhonjin, de Oscar Nagasato. Ele é um romance publicado em 2011 pela editora Saraiva, ganhou o prêmio Viverá de Literatura e conta a história de uma família que veio com a promessa que o seu imperador fez de ganhar muita riqueza aqui no Brasil nas colheitas de café, no interior de São Paulo, que ganhar muito dinheiro e ficar no máximo aqui 3 a 4 anos e voltar para o Japão, voltar para suas famílias, que muitos deixaram pais e mães lá, e construir os sonhos deles lá na terra natal. O narrador é o neto do protagonista, que se chama Hideo. O narrador não tem nome, não é constado no livro, então é um narrador sem nome. Para não ficar muito maçante, muito repetitivo, diferente dos colegas, eu quis pegar pontos onde... Porque os colegas falaram que todo mundo vinha com muita confiança, porque o imperador tinha prometido muita riqueza, muita tranquilidade aqui no Brasil. Então eu peguei pontos onde eu mostrava que pessoas tinham medo de vir para o Brasil, medo desse desconhecido. E essa parte que eu peguei é bem do início do livro. Então eu vou ler aqui. A viagem ao Brasil. O Brasil ficava do outro lado do mundo. Um lugar inimaginável, desconhecido, com homens estranhos, que poderiam ser violentos, que poderiam querer impor normas difíceis ou até impossíveis de serem cumpridas por japoneses. Um país subdesenvolvido, onde podia haver epidemia. Não lhes haviam dito se haveria médico. Então, as características. Essa quebra de expectativa, ou de muitos, porque todo mundo confiava muito no seu imperador, no que o imperador tinha falado, de que no Brasil seria seguro e tranquilo viver. Essa falta de patriotismo também, que muitos colegas falaram que muitos têm, que japonês é uma característica de japonês, esse patriotismo pela sua pátria e tudo mais. Então, essa falta de patriotismo eu peguei. E o receio e o medo do novo, do desconhecido, que seria o Brasil, que seria a vida deles aqui no Brasil. Outra parte que eu peguei também foi que os colegas falaram que o protagonista era muito... por ser japonês, e o japonês tem esse jeito de ser muito fechado, de ser muito conservador e de ser muito grosso. Eu peguei essa parte que quebra um pouquinho esse machismo do Hideo, que é o protagonista, quando ele chega no Brasil na primeira noite, que ele vê a situação precária e ele acaba pedindo desculpa para sua primeira esposa. Então eu vou ler essa parte. No Brasil, na primeira noite, estenderam panos sobre o chão para dormir. Hideo observou e sentiu pena. Me desculpe, Kimi-chan. Eu não esperava que fosse tão difícil. Kimi se virou para o esposo, surpresa. Hideo nunca lhe falava nada assim, com a voz terna, e nunca lhe pedia desculpas por nada. Então, aqui eu peguei as características dessa quebra, desse machismo, desse jeito mais conservador de Hirode, e acho que o primeiro momento que ele pede desculpa pela sua esposa, pela situação precária que eles estavam aqui, pela situação, pela casa onde eles estavam, que na fazenda Ouro Verde, que eles tinham que dormir no chão, a casa estava muito tempo fechada, então tinha um cheiro muito forte, um cheiro muito ruim. Kimi ficou surpreendida com a atitude do seu marido e eles tiveram muito medo do futuro, de como seria dali em diante. Outra parte que eu peguei foi da morte dessa primeira esposa do protagonista, que poucos colegas falaram dela, falaram muito brevemente. Então ela era muito quieta, muito frágil, então ela acreditava que aqui no Brasil ia nevar. Ela esperava todo inverno que no Brasil ia nevar. Então eu peguei a parte onde ela acaba morrendo, que é no final do primeiro capítulo, que fala sobre a neve, fala sobre essa tristeza que ela teve de descobrir que aqui no Brasil não neva. Uma noite, e era a noite mais fria do ano. Kimi não conseguiu dormir, estava doente. Levantou-se, caminhou até a porta da sala e a abriu. A neve cobria a terra. Saiu, correu até o cafezal, correu entre os pés de café. Sentiu a neve cair sobre sua cabeça, sobre seus ombros, correu durante muito tempo.
Finalmente, quando se cansou, sentou-se na terra fria. A morte chegou, lentamente. A tempo morria, tranquila, congelada pela neve, congelada pelo sol. Então eu peguei essa parte que eu achei que eu achei aqui uma personagem muito importante na história e nas apresentações que assisti, poucos colegas falaram dela. Então, nova vida de Hideo, ele se casa novamente, tem um filho chamado Hanashiro, que é muito importante nessa história. Ele acaba escrevendo artigos futuramente sobre a família dele, sobre a situação dos japoneses. Ficou muito triste por sofrer bullying na escola, por ser chamado de japonesinho e tudo mais. Ryode conseguiu montar um pequeno sítio com a sua nova família. Então peguei essa parte que ele lembra da Kimi com muito carinho e quebra de novo esse jeito fechado dele e tudo mais. Arredaram um pequeno sítio, onde não seriam insultados por nenhum fiscal, onde não receberiam ordens. Além disso, a casa era muito melhor e maior, com as paredes caídas, o piso de cimento e a porta isolando os quartos. Kimi gostaria, pensou Hideo. Então essa parte eu achei muito bonita, que ele pensa na mulher, que ele, enquanto ele era casado, ele tratava ela muito mal e nesse momento ele pensa com carinho que ela gostaria da casa que ele construiu. Bom, assim passando alguns anos, Hideo teve uma filha chamada Sumi e ela se apaixona por um rapaz chamado Fernando, que os japoneses consideram um gaijin, que seria um estrangeiro, que seria uma pessoa de uma raça diferente deles, assim, não seria um japonês. Os pais de Sumi não aprovaram um relacionamento e eles planejam uma fuga. Fernando era considerado um gaijin, que seria essa questão de um estrangeiro, um rapaz não da mesma família. Não da mesma classe. A fuga de sangue. Vou ler a parte. No corredor, Sumi viu um relógio pendurado na parede. 1h45. A conversa com a mãe enfraqueceu sua determinação. Por isso, pensou em Fernando. Entrou no quarto, pegou a mala e se dirigiu à porta da sala. Sumi, não vá. Era Hanashiro. Sumi, não vá. Ela se virou para o irmão e começou a chorar. Não iria mais. Sabia disso, mas insistiu. Eu tenho que ir. Ele se aproximou. Não vá sofrer o mesmo destino de Sunny. O seu lugar é ao nosso lado. Ela ficou parada. Não fuja como se fosse uma ladra. Seria uma vergonha. Pense bem. Não daria certo. Nihonjin é Nihonjin, Gaishin é Gaishin. E não tem essa história de que Nihonjin é melhor que Gaishin. Não é isso. É que imagine, ele não vai gostar da comida que você fizer. Vai implicar com a nossa religião. Então, eu achei essa parte muito importante. Que é essa conversa entre dois irmãos. Dele falando dessa diferença de classe. Que eles pensavam que ele não ia gostar do jeito dela, ia implicar com ela e ela ia sofrer muito com isso. Tá. Considerações finais. Eu que não tenho muito hábito de ler, eu achei uma ótima leitura, um livro de fácil compreensão e eu me prendi muito nele sobre esse assunto bem, como é que eu posso dizer, bem inusitado, que seria esse assunto sobre a imigração dos japoneses vindo aqui para o Brasil, contando essa dificuldade deles aqui, que eles passaram, o romance, todo o estilo de vida, a cultura deles e tudo mais. E durante o livro eles deixou bem explícito o Oscar Nagasato essa diferença, porque na fazenda de Ouro Verde tinha os japoneses, italianos, os negros, tanto que a Kimi, que é uma que eu citei, ela acabou tendo uma amizade com uma negra e o Hideo não permitia essa amizade. Ele dizia que os negros eram inferiores, era uma raça inferior. Então, ele tem esse jeito mais conservador, mas eu peguei momentos para quebrar um pouco disso. Então, eu recomendo muito o livro. Espero que tenham gostado da minha apresentação e muito obrigada e boa noite.